Opa, estão me ouvindo? Todos aqui estão me ouvindo? Show de bola, show de bola. Galera, é o seguinte, tive problema aqui com outro link, não sei o que aconteceu, depois eu vejo, e simplesmente parou, e eu não sei até onde que eu fiquei falando e vocês não me ouvindo, tá? Bom, vamos retomar nossa aula, tá? Que nem eu falei para vocês, estou até em outro lugar, né? Do lugar que eu costumo fazer a aula, tá chovendo bastante aqui, tem uma instabilidade na rede, pode ser que caia. E eu espero que não caia, porque o assunto hoje é bacana, cara. Eu trouxe até equipamento, vou mostrar para você, inclusive, que tá aqui, ó. Esse inversor de frequência, por exemplo, ó, esse aqui é um inversor modelo Toshiba, tá me vendo? Show de bola. E por que eu trouxe esse inversor, Jonei? Porque ele é bonito? Não, não é porque ele é bonito. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo aí? Dá um alô, tá? Show de bola. Tô vendo que a galera tá entrando aqui. Realmente tem a galera que ainda não veio, talvez não vai ver. Deixa eu colocar esse link disponível lá. Show. Bom, show de bola. Então vocês estão me ouvindo, bacana. Tá, o Flávio falou que foi instalar uma ABB e não partiu. Flávio, tem alguns fatores que influenciam para o inversor não partir, tá? Tem que saber se é certo. Por exemplo, ele não partiu porque ele gerou falha, ele desarmou, ele acusou alguma mensagem? Não, não acusou alguma mensagem. Tem uma sequência que eu sempre utilizo para poder avaliar o que está acontecendo para o inversor não partir, beleza? Então, espero falar aqui contigo. Deixa aí a sua mensagem, né? Se tiver outra dúvida, pode escrever aí também que eu vou falar sobre um pouco mais com você. Beleza? Com vocês, né? Então, galera, é o seguinte, dá um joinha aí, tá? Ajuda aí naquele vídeo lá, esquece, aquele vídeo não deu certo. Deixa um joinha aí, beleza? Vou mostrar para você bastante coisa hoje e com certeza vai ser uma aula bacana pra caramba, tá? Então é o seguinte, tive problema no primeiro link, você está aqui de volta, se você não compartilha pra galera, que você não consegue encontrar, porque teve algum problema aí, algumas pessoas vão ficar de fora, porque vai entrar em um link, mas não tá funcionando, tá certo? Bom, é o seguinte. Então, inversor de frequência, estava falando de inversor de frequência escalar, inversor de frequência vetorial. Por que existe um inversor de frequência escalar, inversor de frequência vetorial? Eu vou explicar um pouquinho, porque não sei se você ouviu, até onde você ouviu, beleza? Então, mas é o seguinte, o inversor de frequência escalar, a característica dele é de manter sempre constante a relação de velocidade, tensão por velocidade, beleza? Ele sempre mantém esse fator constante, ou seja, enquanto aumenta a frequência, também aumenta a velocidade. Se diminuir a frequência, também diminui a velocidade. Se aumenta a frequência, também aumenta a tensão. Se diminuir a frequência, também diminui a tensão. Por quê? Ele tem uma relação que se chama V sobre F. Então, quando você vê um inversor, que está escrito inversor V sobre F, saiba que esse inversor, por exemplo, é um inversor escalar, tá certo? E o inversor escalar, ele é muito útil, claro, ele é o mais simples possível, o mais barato, inclusive. Você encontra ele em praticamente todas as marcas que trabalham com inversor escalar, tá? E o inversor escalar, a diferença é o seguinte, para aplicações em que a carga não varia, ele atende muito bem, tá? Simplesmente você aciona, coloca o valor de frequência que você precisa comandar o motor e ele simplesmente vai atender muito bem. O problema é, quando você tem uma carga que tem a característica de variar, de altas variações, tá? Uma característica que exigência de torque, por exemplo, aí sim já é necessário você pensar em mudar esse tipo de acionamento. Utilizar, por exemplo, o inversor vetorial, tá certo? Por que inversor vetorial, Johnny? Por quê? Porque algumas cargas, alguns acionamentos, ele tem a característica de sempre estar variando. Por exemplo, um elevador. Eu sempre trago como um elevador, porque um elevador ele muda muito. O elevador, dependendo do peso que você estiver acionando, ele muda a carga. Tá? Ou ele está numa carga, outra, uma esteira, por exemplo, uma escada rolante. Uma escada rolante tem uma característica de sempre também ter uma variação de peso. Então, nesse caso, se você for utilizar um inversor de frequência escalar, você vai ter demora na resposta. Mas quando as pessoas falam que o inversor vetorial ele é um inversor com alta dinâmica, com precisão, algumas vezes fica um pouco confuso de entender porque não é algo tão tangível. Mas eu gostaria de dar um exemplo um pouco mais simples, por exemplo.
tá? Quando você está dirigindo seu veículo, você está dirigindo na pista, tá? Você vai perceber que a pista ela não é sempre plana e sempre lisa, bonita, aquela maravilha de dirigir. Obviamente que não, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil, que piada isso. Alguns lugares você encontra, mas muitos outros não. Então, você começa a ter problema. Por quê? Você precisa manter a velocidade constante. Digamos que você precise manter a velocidade constante. Mas você começa a pegar uma pista que ela tem muitas, fugiu o nome, muitas ladeiras, por exemplo. Usar esse termo, muitas ladeiras. Então, o carro precisa estar mantendo a velocidade constante. Você tem um carro com um alto torque, um carro que tem um controle mais preciso, por exemplo, um carro automático, aquele bom mesmo. Na hora que você for subir a ladeira, você vai perceber que ele vai corrigir já a marcha para poder atender o torque necessário e manter a velocidade mais constante possível. É a mesma coisa que acontece com um inversor de frequência. Você tem um inversor de frequência escalar, na hora que a carga vai subir a ladeira, por exemplo, o carro vai começar a perder velocidade, vai perder velocidade, vai perder velocidade. Conforme a ladeira vai subindo, ele vai ficando mais fraco ainda. É como se fosse aquele carro 1.0, você dirigindo na ladeira e você tentando subir na terceira marcha, na segunda, por exemplo. Às vezes você precisa colocar na primeira para realmente acelerar mais, para dar um torque a mais no motor, não é verdade? O inversor de frequência ele também tem esse tipo de controle. E conforme o inversor de frequência ele se torna um pouco mais, um nível de tecnologia maior e também uma precisão maior, como os vetoriais, a resposta é muito mais rápida para isso. Então, na hora de subir a ladeira, ele vai atender muito mais rápido. Ficou claro? Deu para entender mais ou menos a necessidade de alteração de carga constante e de carga variável. A carga constante é como se fosse a pista sempre reta. Ela sempre está reta, sempre tem a mesma carga, a quantidade de passageiros no carro é o mesmo, não muda, então ele sempre está dirigindo naquela velocidade, com aquele peso, uma pista sempre reta. Pode ser que seja a pista tenha um pouco de variação, tudo bem, mas ele sempre está na faixa que ele consegue controlar muito bem. Então, esse tipo de carga constante, tá? Essa é a forma mais simples de explicar essas duas características de carga constante e carga variável, tá bom? A carga variável geralmente é aquela carga que na analogia de um carro, é a carga que vai ter muitos passageiros, ora tem muito passageiro, ora tem pouco passageiro, ora uma pista é muito íngreme, ora não, ora é plana, por exemplo. Tá? Então, essa é a grande diferença entre cargas e carro. Tá? Uma analogia muito mais simples possível, beleza? Show de bola? Ficou claro? Deu mais ou menos para entender? Aí, nesse ponto, você vai escolher bem o seu produto. Se ele vai ser um inversor escalar, vai ser um vetorial. O inversor escalar, como eu falei para você, ele mantém a curva sempre constante de velocidade, de tensão por frequência. Conforme a frequência sobe, a tensão também sobe, tá? Até chegar num certo ponto. Que ponto é esse? A frequência de base. É a frequência de base que você programou no inversor de frequência. Por isso, é muito bom, é muito importante você dizer para o inversor de frequência, seja ele vetorial ou escalar, qual é a frequência que o motor que você está utilizando foi feito para trabalhar. Se foi 50 Hz, se for um motor importado, por exemplo, ou se é um motor nacional 60 Hz. Então, beleza? Por quê? Porque, por exemplo, digamos que você tenha um motor de 50 Hz, mas no inversor de frequência ele está programado para 60 Hz. Quando a frequência, quando você programar lá para a frequência de saída ser 50 Hz, por exemplo, ele não vai ter a tensão nominal na saída. Por quê? Ele só vai ter a tensão nominal na saída quando a frequência for 60, porque tem uma relação constante, uma relação linear entre frequência e tensão, beleza? É aí que está também o grande problema, quando você utiliza o inversor, um motor 60 Hz, mas você programou no inversor que aquele motor é 50. O que acontece? Você acaba sobrecarregando o motor no termo de você incrementar muito a tensão para uma frequência que ele não está preparado para trabalhar, entendeu? Ou seja, ele vai ter a frequência nominal dele, a tensão nominal dele, por exemplo, 220 volts, 380, em 50 Hz. Então, você programou que o seu motor é 50 Hz, porém, o seu motor é 60 Hz. Quando for 50 Hz, na saída do inversor, você programou ele para ser 60 Hz, ser 50 Hz. Quando tiver 50 Hz, ele já vai ter toda aquela tensão que o motor foi feito para trabalhar. Entendeu? E a partir de 50 Hz ele já não sobe mais a tensão. Ou seja, a 10 Hz a menos, ele já está com a tensão nominal. Então ele vai trabalhar com um pouco mais aquecido. Beleza? Show de bola? Então essa é a característica do inversor escalar.
tá? É uma grande característica do inversor escalar. O inversor escalar, ele não oferece alta dinâmica, a resolução dele de frequência é baixa, tá? Então, se você precisa de uma precisão muito grande, uma velocidade sempre constante, esse não é um inversor recomendado para você trabalhar. Ele também, por exemplo, a resolução dele está em algo em torno de 5%. Alguns inversores muito mais antigos eram 10%, por exemplo. Hoje já trabalha um pouco mais, 5 a 1% de precisão, tá certo? Então tem muitos inversores que trabalham somente entre 60 a 10 Hz, principalmente os inversores mais simples possível, ok? Agora, quando você trabalha com inversores vetorial, ele já tem uma resolução muito maior, ele tem uma resolução na ordem de 0,1%, ok? Então ele é muito mais preciso. E a velocidade também, ele atende muito mais rápido na dinâmica, beleza? Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Bom, show de bola. Aí, o inversor vetorial, ele surgiu justamente para poder atender a necessidade de aplicações que precisavam de uma alta precisão no controle e de alta dinâmica, principalmente aplicações da indústria de celulose, tá? Da papel e celulose, por exemplo, da indústria de bobinamento, rebobinamento, por exemplo, são algumas categorias de indústria. A indústria de elevação também precisa de um alto controle e alta resposta, ok? Então, surgiu essa necessidade de utilizar. Na época, se utilizava muito os motores de corrente contínua, devido à simplicidade de gerar o controle dele. Eu falei isso na aula passada, tá? Ele simplesmente, o motor de corrente contínua, você também consegue controlar ele separando a corrente de magnetização, por exemplo, a corrente de torque. Então, você tinha um controle mais preciso, tá? Do motor de corrente contínua. Porém, você tinha a equivalência de ser muito caro. A manutenção dele é caro, a aquisição desse tipo de motor é caro. Nem todas as empresas, são poucas as empresas que estão aptas para trabalhar com esse tipo de motor, com esse tipo de acionamento, tá? Então você tinha aí um alto custo envolvendo para trabalhar com esse tipo de acionamento. É por isso que foi ganhando cada vez mais vazão os inversores de frequência, foi barateando, né? Com a eletrônica de potência sendo mais acessível, foi se tornando mais barato os inversores vetoriais, e eles ao passar do tempo, foi sendo substituídos os motores de corrente contínua para os motores de gaiola de esquilo, tá? Com acionamento por inversores de frequência, beleza? Então, o estado que nós temos hoje são muitos inversores escalares, mas também são muito mais inversores vetoriais que têm a função escalar, tá? E dentre os inversores vetoriais, ele tem o vetorial em malha aberta e o vetorial em malha fechada. Esse inversor que eu trouxe para vocês aqui, ele por exemplo, é um inversor vetorial que trabalha tanto em escalar, quanto malha aberta, quanto malha fechada. Beleza? Vou explicar um pouco mais o que é isso. Beleza? Então, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder na hora de fazer explanar um pouco mais o assunto. Beleza? Ó, para você entender um pouco mais o controle escalar, por exemplo, as máquinas, vou até ler a frase aqui, as máquinas de corrente contínua com sistemas de controle em malha fechada já atendiam às solicitações que hoje utilizam inversores vetoriais, beleza? Então, para você entendendo as máquinas de corrente contínua, você vai entender muito bem a aplicação de inversores vetoriais com motores assíncronos, por exemplo, tá bom? Bom, show de bola. Então, os inversores vetoriais em malha aberta são chamados inversores sensorless, por exemplo. Eles não utilizam sensores, tá? O que sensor que é? Por exemplo, um encoder. Esse encoder não é utilizado, então dessa forma você consegue, você não contém a precisão e a informação do eixo do motor, beleza? Então, o inversor ele tem uma certa resolução, uma certa precisão, mas ele trabalha muito com probabilidades. Ele tem uma conta, ele faz uma conta várias vezes por segundo, em alta velocidade. Então, quanto melhor for o processamento do inversor, melhor também será a resposta no eixo do motor. Mais rápido será a dinâmica, o torque será sempre mais constante possível, e assim melhorando o acionamento de forma geral. Beleza? Quando você precisa de alta resolução, aí sim você precisa de um controle mais preciso de velocidade, aí você utiliza em malha fechada. E trabalhar aqui em malha fechada seria trabalhar com um encoder. Um encoder, o tacogerador, por exemplo. Ele manda a velocidade, ele manda as informações em tempo real para o inversor. Dessa forma, ele consegue saber onde que fica, onde que está a posição exata, a velocidade exata do eixo do motor, mudando assim as variáveis de controle. Beleza? Claro? Tá?
E com isso você consegue alguns tipos de controle. Que é o controle de velocidade, preciso, tá? Quando eu falo controle, será um controle de velocidade mesmo. Você programar um inversor para rodar em 55.5 Hz, ele vai ter que rodar em 55.5 Hz, por exemplo. Ele tem um alto grau de precisão na velocidade. Ou também pode trabalhar em modo de torque. Em modo de torque seria o seguinte: você programar um torque constante, então ele sempre vai ter que fazer com que o eixo do motor atenda aquele determinado torque. E é esse tipo de característica que utiliza-se muito nesse tipo de aplicações mais preciso, como bobinamento. Então, você já parou para pensar que aquele papel higiênico, por exemplo, aquele rolinho de papel higiênico, teve um processo ali industrial bem preciso e inteligente na hora de desenvolver? Porque, veja bem, se você utilizasse um processo só de velocidade, poderia ser que aquele papel, aquele rolo, ele ficasse muito frouxo ou muito apertado. Então, para ter aquela tensão precisamente, foi utilizado, por exemplo, um processo de controle de torque. E esse processo ou foi por corrente contínua, tá? Que basicamente é muito mais difícil de você verificar, ou foi com um inversor vetorial, principalmente em malha fechada. Porque em malha fechada você consegue determinar o torque, a tração que você precisa para aquela aplicação, e ele vai dar somente aquilo necessário para o motor. Então ele vai ajustar. O torque sempre vai ser constante e a velocidade ele vai variar em função do torque, beleza? Esse é o controle em modo de torque. E também tem o controle em posição. O controle de posicionamento seria você informar para o inversor de frequência a posição que você quer do eixo do motor. Então, pode ser em coordenadas, tá? Tanto absoluta quanto incrementais, que você consegue informar, vai depender muito do inversor que você está utilizando, beleza? Mas você simplesmente vai dar referência para o seu inversor para fazer com que ele se locomova o motor de acordo com aquilo que você precisou, beleza? Então, esse inversor aqui, por exemplo, ele trabalha dessa forma. Então, ele nativamente, ele vem para vetorial em malha aberta. Por quê? Ele tem, na verdade, ele tanto malha aberta quanto fechada. Por quê? Ele já vem com entradas para encoder. Mas muitos inversores não vêm com essa opção de entrada para encoder já incorporado. É necessário você fazer o seguinte: é necessário você utilizar um item opcional, como esse cartão aqui. Então, esse aqui é um cartão de expansão, que é um cartão opcional. Você simplesmente vai utilizar ele de acordo com o modelo que esse cara foi feito para trabalhar e você vai acoplar. Então, nesse caso, nesse inversor, por exemplo, quando você precisa de controle de torque, é necessário você utilizar um item desse. Quando você precisa de um controle somente de velocidade, mas em malha fechada, as próprias entradas para encoder já atendem ao necessário. Então, simplesmente, num inversor como esse, tá? Eu estou falando esse modelo, mas simplesmente você utiliza a forma de raciocínio para qualquer outro modelo, você vai ter alguns soquetes, tá? Que você vai encaixar ele. Simplesmente você vai encaixar ele, encaixar de forma certa, e assim você vai ter acesso a colocar um encoder ou um resolver, por exemplo. Pode ser encoder nesse caso, encoder. Um resolver é um outro item, mas é possível você utilizar um resolver, beleza? Dessa forma você tem um tipo de aplicação muito, mas muito preciso, tá? Vai sair caro? Sim, também é mais caro que um inversor mais simples como esse aqui, por exemplo. Então, esse aqui é um outro modelo completamente diferente desse. Então, você está vendo que são modelos completamente diferentes. Esse é um modelo muito mais simples, esse é um modelo muito mais elaborado. Você precisa trabalhar sempre com esse? Não, não, definitivamente não. Você vai ter que analisar o tipo de carga que você está estacionando, o tipo de dinâmica que você está estacionando, para você especificar corretamente o inversor que você vai utilizar. Beleza? Só para você ter uma ideia que o inversor vetorial, ele tem, tá? Quando se trata de inversor vetorial de forma geral, esse aqui, como outra marca, outro modelo, o grau de precisão dele é de 0,01%. Então, ou seja, a precisão desse tipo de inversor é muito maior que o inversor escalar. Então, você consegue um alto grau de precisão. Isso já é muito, e faz muita diferença, dependendo da indústria. Tá? Por exemplo, a regulação de torque já é em 5%. Tem uma biografia que eu gosto muito de utilizar, tá? A biografia mais exata possível que você sempre vai utilizar é o manual do inversor que você vai trabalhar. Essa é a biografia mais exata, e contra ela não tem como você ficar contestando a função do seu inversor de frequência. Mas existem também biografias em termos de livro, didáticos, para você entender como funciona, tá? E um modelo, e um livro, por exemplo, que eu gosto muito de utilizar é o inversor de frequência da teoria prática, tá?
Eu vou abrir ele aqui porque tem uma imagem que eu quero mostrar para você que ela ajuda muito a entender a diferença entre tipos de inversores. Deixa eu abrir esse item para você, só um minutinho. Show de bola. Consegui abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Bom, beleza. Então vocês estão vendo minha tela, tá? Daqui a pouco eu já abro espaço para perguntas e respostas. E você pode perceber, por exemplo, essa imagem eu acabei pegando do livro, tá? O livro é esse aqui, ó, Inversores de Frequência, Teoria e Prática, é do Clayton Moro France, tá? Então é um ótimo biografia para você ter e entender um pouco mais sobre inversor de frequência, mas claro, você vai aprender muito mais inversor de frequência usando inversor de frequência, tá? Então, na prática, sempre você vai ter um alto domínio, mas aqui você vai ter também um alto entendimento em termos de base teórica para utilizar um pouco mais de precisão, um pouco mais de assertividade na hora de utilizar esse item. Beleza? E essa imagem, ela me chamou muita atenção porque aqui ela torna de forma muito resumida. Então, por exemplo, o inversor escalar, malha fechada, inversor vetorial. Esse inversor escalar e malha fechada, bom, esse termo aí não sou muito. Talvez malha fechada ele esteja se referindo à tensão, entrada na lógica, alguma coisa assim. Beleza? Mas vamos lá. Então tem inversor escalar, inversor vetorial e conversor CC com tacômetro. Tá? Pode perceber quais são realimentados, quais não. Então, aqui ele fala realimentado, não fala nada. Em malha fechada tem o inversor vetorial, em malha aberta também tem o inversor vetorial. Aqui ele já fala que é com tacômetro, ok? Torque em velocidade zero, impossível com inversor escalar. Você não consegue ter um torque em velocidade zero, porque esse tipo de sistema ele não permite, tá? Ele não tem capacidade de fazer esse tipo de controle. Agora, no inversor vetorial, em malha aberta, também se torna impossível, cara. Se torna, cara, muito difícil. É possível? Até dá, mas é trabalhoso demais. E com conversor, possível sendo restrito ao desempenho do motor. Então, ele vai influenciar no desempenho do motor para trabalhar com torque em velocidade zero. Mas no vetorial aqui já é totalmente possível, beleza? A regulação de velocidade no inversor escalar depende do escorregamento. Então, para você mexer na velocidade, a regulação da velocidade vai depender muito do escorregamento, é por isso que vai te dar uma precisão não tão grande também, 5%, 1%, vai depender muito aí do escorregamento. No inversor vetorial, no inversor em malha fechada, você tem uma resolução de 0,01%, enquanto em malha aberta tem 0,2%, tá? 0,1% esse grau de resolução. Você pode perceber que isso aqui é muito mais preciso do que esse próprio modelo, ok? E também em conversor CC você tem 0,2. E controle de torque, simplesmente você não tem controle de torque, tá? Em escalar, muito baixo o fator, simplesmente você não consegue gerar um alto grau de precisão em escalar. Em vetorial você tem um alto, tá? Quando se trata em malha fechada. E em malha aberta, você trabalha com um limite. Você programa os valores limite de torque, tá? Você consegue programar isso, tem parâmetro para isso no inversor de frequência, e ele vai trabalhar dentro desses limites. Inclusive, um inversor que eu trabalho, a gente consegue gerar um controle de torque em malha aberta, sem ter nenhum encoder, por exemplo, e para soluções de bobinamento, tá? Mas como que nós conseguimos gerar esse tipo de controle? Ajustando o torque bus do inversor. Então, conseguimos mexer no torque bush, que é um incremento de torque, mas esse torque bush é um incremento de torque para baixas velocidades. É muito utilizado em inversor escalar. Por que inversor de escalar, quando ele começa a baixar muita frequência, ele começa a ter perdas de torque. Ele não consegue manter o torque também tão mais preciso. E é por isso que os inversores escalares, principalmente, utilizam a função de torque bus, de incremento de torque em baixa velocidade. Aí esse inversor que nós trabalhamos, que é vetorial, mas é escalar, ele tem as duas funções, ele permite esse tipo de controle, mas nós controlamos através de um potenciômetro. Então, sempre é necessário uma pessoa estar controlando o torque ali através de potenciômetro. Se fosse em algo, se fosse em torque escalar, fosse um inversor em malha fechada, já não era necessário isso. Você simplesmente programaria o valor de torque e ele sempre respeitaria aquele valor programado.
Beleza? Então, essa imagem aqui me chamou muita atenção e eu gostaria de realmente trazer aqui para compartilhar com você. Tá certo? Deixa eu voltar aqui à exibição. Bom, claro, apenas um breve resumo, tá? Show de bola, estão todos me ouvindo. Então, show de bola. É o seguinte, para quem não sabe, eu tenho um e-book sobre inversor de frequência. Então, eu vou deixar esse e-book aqui com você através desse link. Você pode baixar esse e-book de graça, tá? E esse e-book te dá alguns passos na hora de parametrizar um inversor de frequência, beleza? Eu vou deixar aqui esse link para você, justamente para você entender como é feita uma parametrização e principalmente como eu utilizo para parametrizar um inversor de frequência. Eu faço o seguinte, eu começo parametrizando o inversor como? Se é a primeira vez que eu peguei esse inversor, primeira vez, ele saiu de fábrica agora, eu até confio nos parâmetros que tem nele. Eu vou no histórico de parâmetros e verifico se tem alguma coisa, tá? Porque também vai que ele foi utilizado para algum teste específico, até mesmo um teste de funcionamento, né? É muito comum isso acontecer também. E ficou algum parâmetro. Imagine você ter que fazer toda a parametrização, testar na máquina, ter tempo de entrega de máquina, e simplesmente você não consegue rodar a máquina justamente porque tem conflito de parametrização, porque algum parâmetro ficou na memória do inversor. Então, eu vou lá, verifico. Se eu vejo que não tem nada, simplesmente eu começo a minha parametrização a partir daí. Se tem qualquer coisa que seja, eu reseto o inversor para modo de fábrica. Então, você vai lá no parâmetro, reseta de fábrica. Então, o parâmetro para esse cara reset de fábrica é um, para o inversor da VEG é outro, para o inversor da BB é outro, para o inversor da Yascal é outro, para o inversor de qualquer marca é outro parâmetro, tá? Cada um segue a sua parametrização. Tem a mesma base de parâmetros? Tem. Ele tem um reset de fábrica, também tem um reset de fábrica, mas o endereço do parâmetro e o valor que você vai colocar nesse parâmetro para poder gerar o reset é um outro, que são completamente diferentes, beleza? Então, o que eu faço? Eu reseto o inversor para modo de fábrica. Então, eu reseto o inversor para modo de fábrica. Logo em seguida, eu pego os valores dos dados do motor, eu incremento também os dados do motor para gerar o tipo de controle, né? Sendo um controle vetorial, por exemplo. O controle vetorial ele necessita demais dos dados do motor, principalmente quando se trata de malha aberta. Por quê? Eu falei para você que ele sempre está fazendo um cálculo em alta velocidade, mas esse cálculo é com base nos dados que você utiliza. Então, quando você vai utilizar um inversor de frequência vetorial, no modo vetorial, é obrigatoriamente fazer a incrementação dos dados do motor e também fazer a sequência de autoajuste, tá? Ou autossintonia. Porque dessa forma o inversor vai conseguir captar aqueles dados que você não tem, não está na plaqueta. Por exemplo, o dado que não está na plaqueta é a resistência do estator, por exemplo, a impedância do estator. Esses dados não tem. E para isso, para poder saber os valores de resistência, tanto estator, rotor, ele faz o autoajuste. Alguns inversores fazem o autoajuste em movimento, enquanto outros fazem em forma estática, parado. Tá? Então, no vetorial, você vai fazer o autoajuste a partir dos dados que você pegou na plaqueta e colocou no inversor, beleza? É muito importante fazer isso. Tem muito cliente, quando vai ligar para a gente pedindo suporte técnico, eles não têm os dados do motor e também não tem aquela efetividade na função de controle. Mas ele justamente não tem por causa do autoajuste. Quando você coloca por causa de não ter feito o autoajuste e também não ter os valores do motor. Quando você faz isso, você pode perceber que na hora ele já tem uma resposta completamente diferente. Então ele simplesmente vai atender às mudanças críticas de carga, tá certo? Então o link está aqui, eu mandei para vocês, se você estiver assistindo no notebook, no desktop, está aqui na tela, no chat, ou aqui no celular, aqui embaixo, tá, se você estiver assistindo no celular. Beleza? Pode fazer o download, pega, dá uma estudada bacana. E é o seguinte, eu fiquei com muito receio, tá? Hoje, realmente, o tempo não tá bom aqui, e eu não trouxe nenhum kit para poder energizar ele. Eu quero trazer um kit energizado para mostrar para você o passo a passo de parametrização. Tem muitos vídeos já mostrando o passo a passo de parametrização, mas eu quero trazer para mostrar para você esse tipo de controle, principalmente os tipos de controle que você não acha simplesmente mais fácil na internet. O vetorial, em malha fechada, por exemplo. Esse inversor, ele tem uma sequência certa para fazer isso. Então tem muita gente que acha que quando vai trabalhar em malha fechada, vai ser um bicho de sete cabeças. Mas na verdade não. Você tem uma certa sequência de parametrização adequada para fazer nele.
Tá? Simplesmente você vai ligar, vai pegar aquela sequência que o fabricante ele fornece para você. Por exemplo, nós, como fornecedores desse inversor, fornecemos. Qualquer outra marca, VEG, você também vai ter um documento lá específico para seguir o passo. E simplesmente você vai seguir aquele passo a passo. Você vai ter que necessário saber que o encoder ele tem que estar dentro da faixa especificado para trabalho do inversor, o motor também, e programar ele de forma corretamente. Beleza? Tá, deixa eu verificar aqui se tem alguma dúvida, porque eu vi que as pessoas colocaram algumas dúvidas aqui. Tá, boa pergunta. O Flávio perguntou, Jonei, beleza? Opa, beleza, Flávio. Eu já vi títulos de inversor de frequência como inversor de frequência para elevador. Tem algum motivo para isso? Sim. E eu não poderia usar um inversor vetorial? Pode também, pode também. Mas aí você também precisa saber que tipo de elevador que você vai trabalhar, tá? Esse inversor, que eu falei da evolução dos inversores de frequência, esse inversor, por exemplo, ele além de controlar o motor síncrono, o motor assíncrono, que é o motor de Gauss-Quilo, ele também controla o motor síncrono, que é um motor de imã permanente. E muitos elevadores trabalham com motores de imã permanente. Tá? Então, simplesmente você pegar um motor vetorial e ele não trabalhar com motor de imã permanente, e na hora de aplicar o motor seu, é motor de imã permanente, você pegou um inversor vetorial qualquer e aplicou, simplesmente não vai funcionar, porque precisa ser um inversor que tenha a característica de controle para motor de imã permanente. Então, essa é uma das características que você tem que notar, tá? A característica de sequência para freios, frenagens. O inversor vetorial para elevadores, ele tem uma sequência de frenagem já estabelecida. Então, ele tem parâmetros para gerar a frenagem. E o que sequência de frenagem é essa, Jonei? A frenagem, ela precisa ter uma precisão no controle na parada, tá? O elevador precisa parar no nível adequado, precisa ter esse controle. E como ele começa a fazer isso? Primeiro, na hora de parar, ele já tem uma desaceleração curta, ele trabalha com um valor de desaceleração muito curto, qualquer inversor tem essa função, e ele também tem que ter a função de injeção de corrente contínua. Ele injeta a corrente contínua tanto na partida quanto na parada do motor, ok? Alguns inversores só tem na parada, outros têm tanto na partida quanto na parada. Então, essa é uma característica. E também ele tem um módulo de frenagem para poder utilizar resistor de frenagem e para poder absorver toda aquela energia regenerativa. Beleza? Esse também é uma outra característica do inversor vetorial para elevador. Tem muitos inversores vetoriais que ele não tem um módulo de frenagem acoplado, é um item opcional. Esse inversor de frequência, para você trabalhar com um elevador, é necessário você utilizar o opcional, que é o módulo de frenagem, tá certo? Então, essas são algumas diferenças. Outra função muito importante para elevação é a função de resgate. Então, tem alguns inversores que já têm a função de resgate incorporado. Essa função de resgate é o seguinte: os elevadores, quando eles estão operando para levar para a função elevação social, por exemplo, movimento, transporte de pessoas, tá? Ele tem que ter um sistema para prevenir a queda, para prevenir as pessoas ficarem paradas dentro do elevador numa possível queda, falta de energia, beleza? E esses inversores têm essa função de resgate. Essa função de resgate consiste no seguinte: ele permite ser alimentado pelo circuito DC, mas só que em vez de ser alimentado por circuito DC numa tensão elevada, tá? Por exemplo, a tensão de alimentação vezes raiz de 2 é uma tensão elevada. 220 vezes raiz de 2 vai dar 312, mais ou menos, volts. Então, geralmente, a gente não tem tão disponível isso. Aí o que acontece? Ele permite você alimentar numa baixa tensão, por exemplo, 70, tá? Você pode falar, mas 70 volts, cara, é muito menor do que 300 e poucos, tá? E com isso, ele permite gerar pequenos movimentos. Ele faz um movimento ou para cima, né, no elevador, ou para baixo. Isso vai ser de acordo com o que ele perceber qual andar está mais próximo, tá? Então ele tem uma sequência inteligente que faz esse tipo de controle, que se chama controle resgate. E outra função também que permite a alimentação em baixa tensão, mesmo que seja AC.
tá? Porque também trabalha, pode trabalhar com circuito externo. Se ele não tem a função resgate interno, ele utiliza a função resgate do painel do elevador, como a função de no break, por exemplo. Então, o no break entra na hora para poder ligar o inversor de frequência, fazendo com que ele acione o motor elétrico. Beleza? Claro? Ok? Então, essas são algumas características, tá? O inversor, para elevador, ele tem que ter alto fator de torque, então ele tem que desenvolver o torque em velocidade, ele tem que atender muito bem isso também, ok? Mais alguma dúvida? O Flávio Pioli, ele também comentou aqui, mas eu não entendi, Flávio, o que você perguntou aqui. Você disse que você precisa, você substituiu um sistema de partida direta por um inversor da ABB, né? Pelo que deu a entender, foi um inversor da ABB, é isso? Fui instalar no inversor da ABB e ele não partiu. Ah, show. E era para acionar, por exemplo, uma peneira rotativa. É a peneira rotativa. Em 20 Hz você vai trabalhar. E tem que ser escalar ou vetorial, certo? E por que não partiu? Aí vai entrar na sequência que eu disse para você. Jobson está perguntando qual assunto. Jobson, nós estamos falando sobre inversores de frequência, beleza? Então é o seguinte, Flávio, ele não partiu. Por que não partiu? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: ele tá funcionando. O comando do inversor de frequência, o comando de liga e desliga é uma coisa, e o comando de frequência é outra. Tá? O inversor de frequência ele tem um comando de liga e desliga e o comando de frequência. O comando de liga e desliga pode ser, veja bem, pode ser de forma local. Quando é de forma local, é pelo próprio inversor, é você ligar e desligar pelo próprio inversor. Pode ser por forma remota, via borne, entrada direta, entrada digital, tá? Liga e desliga, ok? Pode ser também por rede de comunicação. Aí, tanto por rede Ethernet, se o inversor tiver, ou rede RS485, por exemplo, tá? Então, pode ser por essas formas de acionamento liga-desliga. E a frequência também pode ser por painel, por potenciômetro, tá? Nesse caso aqui é um keypad, ok? Pode ser também por entradas analógicas, então note que ele também vai ter entrada analógica para funcionar, ok? E também pode ser por entradas digitais. Como entradas digitais? Através de potenciômetro eletrônico, da função potenciômetro eletrônico, ou através de velocidades pré-definidas, que também é conhecida como multispeed, ok? Então, potenciômetro eletrônico, multispeed, até a função jog também, ele tem um desenvolvimento de frequência, e também por rede de comunicação, ok? Então, anote lá, comando de liga-desliga, um dos três, comando de frequência já tem várias opções. Por que você precisa saber disso? Porque se você programou seu inversor para partir em modo local e a frequência em modo local, é necessário você saber se você deu o comando em modo local. Então você vai olhar e dá comando, tá? Deu comando, ele não está partindo? Beleza, o comando foi dado. Alguma coisa no inversor, na tela do inversor, vai indicar esse comando. Se não indicar, você vai no sistema de monitoramento do inversor, que ele vai ter lá a indicação de funcionamento. Beleza? Então vai lá, tá? E tem que estar a indicação de que o comando de partida foi dado. Então você vai lá ver, o comando de partida foi dado. Pô, mas por que ele não está rodando? Agora você vai ver o seguinte: a frequência foi estabelecida? Não, mas a frequência não estabeleceu, o motor está parado. Se o motor está parado, é porque às vezes o comando de liga e desliga foi dado, mas a referência de frequência é 0 Hz. 0 Hz é parado, entendeu? Aí você vai verificar no parâmetro de frequência qual é a fonte, tá? Qual é a fonte de frequência que está sendo utilizado, se é via local, se é via entrada digital, ou se é via entrada analógica ou rede de comunicação. Aí você também vai no monitoramento, se for, por exemplo, entrada analógica, vai ter um parâmetro de monitoramento, você vai olhar lá, pô, o parâmetro de monitoramento está zerado, então é sinal que o meu sinal que eu estou mandando na minha entrada analógica não está sendo lido, o inversor não está lendo aquele sinal. Aí pode ser várias coisas, tá? Pode ser cabo rompido, pode ser mau contato, pode ser que seu potenciômetro, por exemplo, esteja quebrado, tá? Pode ser isso, acontece muito. Então, o que eu faço sempre para testar, por exemplo, quando eu vou atender algum cliente por telefone, eu pergunto para ele se ele pode acionar o motor, né, se não tem problema de a gente fazer um teste com o motor sendo acionado. Se ele falar que não tem problema, eu simplesmente, e se o comando for via entrada analógica, eu pego o jumperzinho da fonte 10 volts, tá? Tem uma fonte 10 volts aqui, que é uma fonte PP. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui. PP. Eu simplesmente ligo um cabo entre o PP
e a entrada analógica que está sendo utilizada, desde que for tensão, né? Se for por tensão, eu faço isso. Por quê? Eu já estou jogando diretamente o sinal máximo de tensão, 10 volts. Então ele tem que partir em 60 Hz. Se eu jogar isso e ele não partir, eu volto no monitoramento e verifico se o inversor está lendo aquele sinal. Se o inversor está lendo aquele sinal, mas ele não partiu, aí sim a gente vai se aprofundando na verificação de parâmetro. Pode ter algum conflito de parametrização, ou o inversor pode estar queimado. Tá certo? Então você precisa saber. O que você fez até agora? Fala aí, vamos tentar entender. O Robson Nascimento perguntou: professor, eu vou fazer um curso de eletrotécnica. Qual grau de experiência posso alcançar com esse curso? O Robson, cara, deixa eu falar uma coisa. O curso, ele vai, na verdade, o curso ele vai te dar certificação e conhecimento para você começar a trabalhar na área. Tá? O grau de experiência vai depender de você, cara. Vai depender extremamente de você. Você vai ter conhecimento para trabalhar, por exemplo, eletrotécnica, principalmente para cidade industrial, tá? Instalação industrial, você vai fazer cálculos para fornecimento, essa característica, tá? Você não vai ver muita questão de automação, porque não é o foco desse tipo de curso aí. Então você vai ter realmente o escopo de um eletrotécnico, tá? Mas não necessariamente que você aprendeu na escola significa que você tem experiência. A experiência vai ser alcançada no seu dia a dia, no seu trabalho. Então você começou a trabalhar, você se formou em eletrotécnico, mas você está trabalhando na empresa de automação, a sua experiência toda aquela base de conhecimento em eletrotécnica vai ser aplicado para a automação industrial. Cara, vai longe, você vai longe. E da mesma forma, se você pegar esse conhecimento e aplicar para a eletrotécnica, também você vai longe. Vai depender de você, cara. Tá? Então vai depender de você, das empresas que você trabalhar, das prestações de serviço que você fizer e também do seu desenvolvimento, do seu interesse em aprender mais. Ok? Então é isso que vai contar para o seu desenvolvimento e sua experiência. Beleza? Show. O Flávio perguntou. Só mais uma curiosidade. Você já viu alguma aplicação para alimentar um motor trifásico em uma rede bifásica utilizando inversor? Cara, muitas, tá? Então tem muitas aplicações. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele produz máquinas de sorvete, tá? Máquina de sorvete. Você vai lá, toma um sorvetinho, ele produz uma máquina daquela, ou aquela máquina, ou uma máquina semelhante àquela. Máquina de sorvete, quem compra máquina de sorvete para vender não é a indústria. Geralmente, o shopping comprou, por exemplo, uma loja comprou, um mercadinho comprou, e muitas vezes ele não tem a rede trifásica, tá? E é por isso que eles utilizam inversor de frequência. Por quê? Se eles não utilizassem inversor de frequência, eles teriam que utilizar um motor monofásico. O motor monofásico é mais caro, é maior e também pode dar mais problema. Ele tem mais peça para gerar mais problema. Tá? Então, para você ter um menor custo e também ser fácil de trocar, fácil de dar manutenção, você utiliza um motor trifásico. E é por isso que utiliza inversor de frequência. Por que o inversor de frequência? Algo que faltou falar no começo. O inversor de frequência, ele tem 3 etapas para a energia chegar desde o começo, tá? Desde da energia alternada, da fonte de energia alternada e a corrente, a frequência fixa e a tensão fixa, até chegar no controle do motor. Ele retifica aquela tensão. E após que ele. Então, por exemplo, ele tem 3 fases de entrada. Ele retificou, na retificação, não sabe se alimentou com 2 ou com 3. É por isso que ele permite fazer a alimentação por 2 fases. Tá? O que máximo que pode acontecer é o inversor desarmar por falta de fase. Mas você pode desabilitar essa falha. Então, muitas aplicações sim utilizam inversor de frequência justamente para poder ligar o motor trifásico numa rede monofásica. Aí também tem um outro pulo do gato. O que acontece? Tem aplicações que você tem um motor, digamos que você precisa daquele motor, é, a rede é trifásica, tá? A rede trifásica 380 volts. O seu fornecedor, às vezes, não tem aquele inversor que você precisa trifásico 380 volts embaixo de 5 CV, por exemplo. Mas o seu motor, ele pode ser fechado em 220. Então, o que você faz? Você tem uma alimentação da rede 380, você fechou o seu motor em 220 e utilizou um inversor 220 volts. Mas aí, como você fez a ligação desse inversor? Você pegou uma fase do seu sistema 380 e pegou um neutro e alimentou fase neutro. O que aconteceu? A tensão de fase é 220, não é? Alimentou o inversor 220 volts e o inversor alimentou o motor com uma fase neutro, beleza? Então tem muitas aplicações que também acontece isso aí.
tá? Então você pode perceber que muitas aplicações sim, é normal a utilização duas fases para alimentar o inversor de frequência. Tem um contraponto aí que acontece. Quando você alimenta o inversor trifásico, ou quando você utiliza o sistema de duas fases para alimentar o inversor, a corrente de entrada do inversor é muito maior, beleza? Então, se você pegar um inversor, por exemplo, como esse, que tem duas fases aqui para alimentar, ele é somente L1 e L2, tá? Só liga ele L1 e L2. Se você pegar a especificação dele, a corrente de entrada dele é muito maior do que a corrente de um inversor exatamente igual como esse, só que trifásico, beleza? A porcentagem acima é algo de 70%, cara. Beleza? Porque, veja bem, você tinha três fases para poder circular a corrente, agora você tem duas. Então, você tem um ajuste aí da corrente de entrada. É por isso que a gente geralmente recomenda, quando for utilizar o sistema monofásico para energizar, nunca passa de 3 CV ou 5 CV para ligar o motor, justamente para você não ter esse problema de alta corrente de entrada, tudo. Mas você pegar, cara, às vezes a gente pega um inversor de bancada, o inversor vem para a gente lá de 30 CV, a gente precisa testar ele. E na correria, o que a gente faz? A gente liga duas fases, só para poder energizar ele, fazer a parametrização, ligar um motor pequeno. Tranquilo, funciona normalmente. Beleza? Vamos ver as dúvidas. Ficou claro, tá? Se ficou claro, me responde aí. O Felipe falou, na área elétrica tem muitas áreas de atuação. É isso mesmo. O Henrique, boa noite, Henrique. Tá, show de bola. O Henrique perguntou uma pergunta muito boa. A pergunta do Henrique quando utiliza um inversor para atuar em frequência acima de 60 Hz, por que não danifica o motor? Ótima pergunta, Henrique. O que acontece é o seguinte, eu falei para você que quando o inversor passa de 60 Hz, a tensão do motor, ela para de subir. Então, veja bem, você tem uma curva, deixa eu pegar uma imagem aqui, acho que tem até um desenho que eu desenho aqui para preparar para vocês, da curva V sobre F. Ó, eu fiz aqui, você viu muitos pontos, tá? Então, essa curva aqui, V sobre F, você pode perceber que num eixo aqui tem a tensão, em outro eixo tem a frequência, beleza? A tensão, ela sobe até o ponto máximo. E qual é o ponto máximo? É o ponto de alimentação. Então, por exemplo, esse ponto máximo aqui poderia ser 220 para um inversor 220 volts. E quando ele chega, e quando que ele passa desse ponto? Na verdade, quando ele passa, não, quando ele estabiliza nesse ponto. Quando ele atinge a frequência de base. E a frequência de base é a 60 Hz, por exemplo. Então, assim que o inversor chega nesse ponto, essa constante aqui, ó, o torque constante, tá? Ela deixa de ser constante. Então, a partir desse ponto, a partir de 60 Hz, a gente chama de zona de enfraquecimento de torque, tá? Zona de enfraquecimento do campo, ok? Porque justamente a tensão para de subir e a frequência continua subindo. E a frequência vai subir até a frequência máxima do seu motor, do seu inversor. Esse inversor aqui, por exemplo, ele é 690 Hz, a frequência máxima de saída, tá? Enquanto esse aqui, eu não lembro, esse aqui eu não lembro, pode ser 290, 300, 400 Hz de frequência de saída. Pô, Jonei, mas caraca, 400 Hz, 690 Hz é muita coisa? É muita coisa sim. Na teoria, o seu motor elétrico, ele pode rodar nessa frequência, na teoria. Por que na teoria? Porque tem nada que impede ele rodar, tá? O que impede, na verdade, ele é a mecânica. Então, na hora que você ultrapassar o valor de 100 Hz, 120 Hz, os rolamentos começarão a ser danificados. Então, começará, a graxa vai surgir. Então, esse tipo de motor assíncrono, Gauss quilo, ele não foi feito para ultrapassar esses valores de frequência. Na teoria, ele poderia? Poderia, não teria problema algum. Na prática, não. Beleza? Então, danifica a partir do momento que passa desse nível de frequência, beleza, Henrique? Danifica sim. Agora, se você está trabalhando dessa faixa de 60 a 100, 120, não necessariamente danifica. O que vai acontecer é que você vai perder o torque no motor, ok? Porque a curva de torque já não mantém constante, beleza? Justamente por ter entrado na zona de enfraquecimento do campo, beleza? Então, assim, caso você precise, mas por que tem 690 Hz de saída? Porque também é possível você trabalhar com motor spindle,
O motor spindle é um motor de alta velocidade, alta rotação. Tem motor spindle com 5.000 RPM, tem motor com 10.000 RPM, ok? Então, esses motores permitem, sim, a utilização. Ele tem mancais, ele tem rolamentos especiais, específicos para esse tipo de aplicação. Beleza? Pessoal, dá um joinha aqui, ó. Vai entrando, dá aquele joinha, beleza? Pode deixar sua dúvida aí que eu estou respondendo. Vamos lá. Ficou claro, Henrique? Beleza? Tá. Aí o Flávio falou que o comando local não funcionou. Flávio, então verifica o sinal. Faz o seguinte, esquece o comando do painel, esquece o painel. Pega o fiozinho, o jumper, liga lá no comum, a entrada digital que está ligando e desligando o motor, tá, o inversor, faz um teste. Funcionou com aquele cabinho? Cara, é o seu painelzinho, tem algum problema lá, tá? Você corrige. Se não funcionou com cabo, verifica a entrada, verifica se a entrada está programada para receber, para ser a função de avanço, recuo, tá? Verifica se o comando de habilita foi dado. Então, tem umas etapas para você fazer a verificação. Show de bola. Vamos ver mais perguntas aqui. É isso aí. O Flávio perguntou como desbloqueia o inversor de frequência caso ele esteja bloqueado. Cara, cada parâmetro, cada inversor tem o seu parâmetro de desbloquear. Como você vai saber disso? Você vai ter que pegar o manual e vai dar uma olhada no manual. No manual vai ter um parâmetro que vai informar lá. Reset de fábrica, por exemplo, e também desbloquear, bloqueio ou desbloqueio de parametrização. Alguns inversores têm níveis de bloqueio, aí você tem que ficar ligeiro, por quê? Alguns inversores simplesmente é um parâmetro que quando você coloca em um, ele não permite você acionar. Mas o valor é simples, ou é 1 ou é 0. Se você colocar em 0 novamente, ele permite fazer o acionamento. Mas tem outros inversores que quando você pode colocar em 2, por exemplo. Quando você coloca em 2, você pode colocar uma senha. Aí que está o problema. Se o cara que te forneceu colocou uma senha e o inversor está bloqueado por senha, cara, dá, tem jeito não. Aí você tem que conversar com o cara e verificar qual é a senha, ou você tentar, porque provavelmente é um valor numérico de 0 a 10 mil, a 100 mil. Se quiser tentar, vai demorar, beleza? Mas tem um parâmetro sim para você desbloquear. Deixa eu ver mais dúvidas aqui. O Gerson entrou aí, boa noite, Gerson. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. O Leandro perguntou, Jonei, boa noite. Realizar um teste em motor utilizando megômetro com os cabos do motor conectado no inversor pode danificar? Pode, cara, pode sim. Então, não utiliza, tá? Quer fazer um teste do motor? Tira os cabos da saída do inversor, beleza? A saída do inversor ela é preparada para fornecer tensão, ela não é preparada para receber tensão, beleza? E principalmente um megômetro que trabalha com alta tensão, tá? Então, não utilize, tá certo? Não utilize mesmo. Minha recomendação é que você não utilize. Desconecte o cabo do inversor, da saída do inversor, e faça o teste isoladamente, bonitinho, porque veja bem, se você está utilizando o megômetro para poder querer ver o nível de isolação do motor conectado no inversor, você também está verificando o nível de isolação do inversor, tá? Nas 3 fases de GVT. Não é adequado, beleza? O Flávio perguntou: se eu utilizar um inversor se eu quiser utilizar, por exemplo, um motor trifásico para ser alimentado com inversor de frequência bifásico, um exemplo de 5 CV, é necessário utilizar uma potência acima. 5 CV está no limiar de potência que os fabricantes recomendam que pode ser utilizado a alimentação monofásica. Então, você ainda pode utilizar a alimentação monofásica para 5 CV. A partir disso, eu já não recomendo, tá? Recomendo você trabalhar com a faixa de potência acima, beleza? Para você não ter problemas com torque, ok? Ou também com desarme. Por quê? Você lembra que eu falei o que acontece? A corrente de entrada vai subir muito. O retificador não foi preparado, se for um inversor trifásico, não é preparado para receber aquela corrente de entrada. Então, constantemente ele vai entrar em falha. Toda hora falha de corrente, toda hora falha de corrente, até chegar um problema no seu retificador, nos diodos, tá? Então, até 5 CV dá para trabalhar bem, dependendo da aplicação, beleza? Qual tipo de aplicação? Se for uma aplicação de elevação, não usa, não usa. Usa um inversor que tem a entrada monofásica, que já é preparada para isso. Ou trabalhe com a faixa acima, beleza?
Juliano perguntou: se os motores não são preparados para regime acima de 60 Hz, por que então os inversores, né, possuem até 320 Hz? É isso que você quis perguntar, Juliano? Se foi isso, cara, é justamente porque o inversor, ele é flexível, ele pode trabalhar com esse motor, como pode trabalhar com outro tipo de motor. E, por exemplo, o motor spindle, a velocidade, a frequência dele é muito alta, tá? Então você pode utilizar sim. Agora, também depende muito da aplicação. Tem aplicações que você não vai trabalhar sempre com essa alta frequência, é só por pouco tempo. Então também tem essa permissão de você parametrizar, beleza? O Lúcio perguntou como faz para habilitar a função multispeed no CFW 500. Cara, o CFW 500 é muito simples de alterar, tá? Tem, no próprio manual dele tem a forma lá como você vai utilizar, beleza? Como eu tô sem o manual dele aqui, eu não vou te passar quais são os parâmetros, porque eu também não lembro de cabeça. Mas, cara, parâmetros de cabeça, cara, porque o manual tá justamente para isso, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Show de bola. Então, o manual justamente está para te auxiliar, tá? Na utilização do inversor. Então, eu recomendo você pegar o manual dele, simplesmente um guiazinho e colocar, tá? Eu espero fazer um vídeo disso aqui no canal, mostrando como faz. É muito simples isso. O Juliano também perguntou: os inversores têm proteção de ligação errada, tipo saída alimentada com tensão? Cara, não. Não, 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 não. Ligou errado, vai queimar. Então, se você pegou três fases de entrada, ligou nas três fases de saída e energizou, cara, você vai ter problema com o seu inversor. Vai danificar o seu inversor. Beleza? Por isso é muito importante você verificar. Tudo que você for fazer, mexer na eletricidade, cara, para, deixa tudo desligado, verifica, verifique. Tá? Sempre verifique, para não ter problema. Tá? Não ter problema com equipamento, também não ter problema com risco na sua vida, beleza? Então, sempre duas, três vezes se necessário. Verifique sempre. Lúcio perguntou: pulso com dois botões ou um para aumentar? Ô, Lúcio, a função de pulso, para aumentar a frequência através de pulso, é chamada de potenciômetro eletrônico, ou função up-down, tá? É uma função up-down. Up para subir a frequência, down para descer a frequência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que chama potenciômetro eletrônico, ou função up-down, beleza? E depois entra no vídeo lá, assiste, tá bacana. Eu mostrei como faz com esse inversor aqui da VEG, beleza? Mostrei como faz com esse inversor e também mostrei como faz com o inversor da Toshiba, tá certo? Então, assim, cara, você tá aqui até agora, não se inscreveu no canal, meu, se inscreva no canal, cara. Muito conteúdo. Na aula que vem vai ter mais conteúdo ainda sobre inversor de frequência, eu vou trazer mais informações sobre inversor de frequência, tá? E assim depois eu vou pegar, vai ser aula sobre CLP, vai ser aula sobre HM e assim por diante nós vamos desenvolvendo nossas aulas aqui, beleza? É isso aí, Felipe. O Felipe falou: não pode colocar atenção na saída do inversor, queima na hora. Exato, assina embaixo. Também não pode você pegar atenção na alimentação e colocar no barramento DC. Cara, vai queimar na hora, tá? Na hora. Valeu, Flávio. Obrigado, cara. Valeu, Flávio. Muito obrigado. O Flávio agradeceu a aula. Show de bola. Se gostou da aula, me fala aí, gostou da aula? Dá um alô aí, beleza? Então, é o seguinte, eu deixei aqui disponível dois links, tá? O primeiro link é para você fazer o download do guia de parametrização, tá? Se chama o Guia Rápido Universal de Parametrização. São as 5 formas que eu acredito que eu utilizo para fazer uma parametrização, tá? Então, qualquer parametrização, qualquer inversor. Tem um link aqui, eu vou deixar, já tá, corre aí no chat, você vai encontrar. E o outro link é da pesquisa, esse link eu vou deixar de novo. Por quê? É muito interessante saber, vai ser bacana saber o que você quer aprender, o que você precisa aprender, porque dessa forma você criar um conteúdo personalizado para você aprender mais rápido e assim evoluir na sua carreira profissional, beleza? Então, cara, fico muito feliz de ter gostado, fico muito feliz de ver você até aqui. E é isso aí, na quinta-feira que vem nós vamos fazer mais aula, tá? Se você não recebe as notificações por WhatsApp ou por e-mail, cara, você também está perdendo tempo, porque pode ser que você seja notificado hoje, mas na próxima aula não. Então, cara, entra lá.
automacãoaplicada.com.br. Então, clica aí, navegador, automacãoaplicada.com.br. Você vai deixar seu e-mail, vai apertar, vai confirmar lá no seu e-mail, você já vai receber o caminho correto, e também vai ter a possibilidade de você mandar uma mensagem para mim através do WhatsApp. Eu vou receber a sua mensagem. Assim como eu tenho recebido a mensagem de várias pessoas. Vou mostrar aqui, ó. Eu respondo, cara. Eu respondo. Manda lá que eu respondo. Beleza? Então, ó, tem uma galera já que mandou lá. Tem uma galera que mandou mensagem. Então, eu mando a notificação das aulas para esse pessoal, beleza? Então, entra aí, automacãoaplicada.com.br, se inscreve lá e a partir daí você vai receber as notificações e também todo o material que for preparar. Definitivamente eu não mando spam, tá? Eu não dou meus contatos, os seus contatos, né, para outras pessoas, pode ficar tranquilo. Os contatos são guardados a chat chaves para deixar lá guardadinho para mandar para você só informação útil de qualidade, beleza? É informação que você vai utilizar na sua vida profissional. Berian falou, boa noite. Quanto posso cobrar para fazer a instalação e parametrização de um inversor de frequência de motor de fásica? Leandro, assim, preço é muito relativo, tá? Você pode pegar a tabela em grupo para você saber quanto que o pessoal costuma cobrar, mas nem esse pessoal costuma cobrar. Cara, vai depender muito da sua hora de trabalho, ok? Mas tem gente, tem profissionais que cobram R$ 500, R$ 600 para fazer uma instalação. E vai depender da complexidade. Por exemplo, eu vou cobrar R$ 500 para fazer a paralisação de liga-desliga no inversor desse, eu posso até cobrar, tá? Uma faixa de preço dos R$ 300, R$ 400. Instalação, eu não estou montando painel, tá? Só instalar e parametrizar ele. Beleza? É um preço de mercado. Agora eu vou cobrar R$ 500 para fazer a paralisação de um inversor desse, no sistema de malha fechada, deixando o motor controlando um torque do inversor? Não, claro que não. Pode ser que o tempo seja o mesmo, mas aí não vou comprar o mesmo, porque é um controle que. Outra, não é só o fato de cobrar, é a sua responsabilidade que também está em jogo. Você vai ter que assumir a responsabilidade daquilo. Quando der problema, você vai ter que atender o cliente. Então, tem um tempo que você vai ser um tempo que você vai ter que dedicar a isso mesmo depois de ter feito tudo funcionar, tá? Então, é o seguinte, cara. Beleza? Então, você pode perceber, cara. Ó, o Felipe cobrava 10K para parametrizar, mas assim, Felipe, você está fazendo comissionamento, startup, é uma série de coisas. Agora, cara, vai depender muito do preço que você quer cobrar. Tem gente que cobra, cara, no mínimo, R$ 500 até pouco, né, Felipe? Você pode perceber, R$ 500 é muito pouco. Mas nunca vai pelas suas tabelas, não vai pelas suas tabelas. Faz o seguinte, vê qual é o custo da sua hora. Faça o custo da sua hora. Então, pega lá o custo da sua hora. Eu ensino a fazer isso. Eu tenho um vídeo mostrando como faz isso, tá? Eu mostrei como fazer a cobrança. Se você não sabe, tem um site, inclusive, que te ajuda a estabelecer o seu custo. Beleza? Então, o primeiro pensamento é você saber o seguinte: qual é o meu custo por hora? Ah, meu custo por hora sei lá, R$ 100, é R$ 200 meu custo por hora. Eu vou cobrar R$ 200 do cliente? Não, não. Se meu custo é 200, eu preciso ganhar um lucro. Então você vai colocar o fator de lucro aí em cima por cento. Sei lá, 20%, 30%, 40%, 50%, tá? E vai depender muito do projeto. Tem projeto que você coloca 30% de lucro acima do seu custo, tá? O valor mínimo que você pode chegar sempre é o custo, nunca abaixo do custo. Se você passar do custo por hora, você está pagando para trabalhar. Você não está ganhando dinheiro, não está ganhando dinheiro, você está pagando, você está dando dinheiro para o cliente, fala assim, toma o meu dinheiro. Agora, se você cobrar acima do custo, aí sim você está recebendo lucro, beleza? O custo envolve o seu tempo, o seu salário, que você vai estabelecer para ganhar, o seu custo envolve a troca de material, por exemplo, eu uso o notebook para trabalhar. Então, meu notebook, vai lá, meu notebook custou 4 pau. Sim. Quanto tempo eu vou demorar para trocar meu notebook? Ah, vou demorar um ano. Tá, então um ano eu vou dividir 5 mil em 12 meses. Quanto por mês eu tenho que ter para poder trocar o meu notebook? Então eu vou dividir pela quantidade de horas que eu trabalho no mês. Dessa forma você vai começar a saber o seu custo por hora. Então você vai precisar saber que a cada hora, no mínimo, você tem que estar fazendo, sei lá, 300, R$ 200. Isso vai depender do tamanho da sua empresa, beleza? Então, ó, o Felipe cobrava 10 mil, mas ele fazia parametrização, ele comissionava, startava, você montava painel, possivelmente também. E as empresas pagam, tem empresa que paga, agora tem empresa que não, vai depender muito também do seu cliente e da sua percepção de valor, tá? Preço e valor são coisas diferentes. Sempre pense nisso. Preço e valor são coisas diferentes, tá?
Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Show de bola. Show de bola, pessoal. Obrigado aí por ter gostado. Eu vou ver se tem mais alguma dúvida aqui. É isso aí, Álvaro. O Álvaro disse que quem faz o preço é o mercado. Exatamente, é o mercado. Se você cobra muito caro por algo que outra pessoa está cobrando para fazer a mesma coisa, mas também tem aquilo lá. Também tem aquela questão. Não é só preço também, é que eu falei para você, tem um valor. Então, tem a confiança, que nem o Felipe falou, tem a complexidade do sistema que você vai entregar depois de montar o painel, depois de fazer o comissionamento, qual vai ser? Se é precisar de algum suporte, se precisar de alguma coisa, entendeu? Você também tem que pensar nisso, tá? E assim, se o cliente acha caro o valor da competência, se ele acha caro o valor da competência, manda ele experimentar o valor da incompetência. Vai sair muito mais caro, beleza? Então avalie certinho o seu custo, avalie seu preço. E claro, se o seu preço está muito acima do mercado, reavalie porque está muito acima. É o seu custo? É o seu salário? Tá? Então você tem que avaliar, beleza? Mas é claro, tem clientes e clientes. Tem clientes que você cobrar o valor, você mostrar valor para ele, ele vai pagar. Tem clientes que você não mostrou valor, não ancorou o valor certinho e simplesmente na hora de você cobrar ele vai falar, pô, tô pagando muito caro, vai ser muito caro para um negócio que pode ser mais barato, beleza? Show de bola, show de bola. Então assim, exatamente, tem um valor por trás disso. Você desenvolve isso, ok? Então, show de bola, cara. Pessoal, muito obrigado por estar até aqui. Tá? Na quinta-feira que vem tem nova aula, mais uma aula nova, beleza? Então, se você está aqui comigo, você quer aprender, eu respeito muito para você, eu respeito muito isso de você. E é isso aí, cara. Obrigado. E a gente se vê na próxima aula. Eu vou ficando por aqui, tá certo? E forte abraço. Até mais. Eu continuo respondendo algumas dúvidas que vai aparecer aqui depois, mas a aula vai acabar por aqui hoje. Tá bom? Forte abraço. Eu te vejo na quinta-feira que vem, às 20 horas, com um tema sobre automação industrial, que possivelmente vai ser inversor de frequência. Cara, não deixa de conferir os outros vídeos do canal aí, tá certo? Boa noite, grande abraço e até mais.